momento que o pessoal olhou assim e falou: uau, esse time português é bom. Todos a berrar e a apoiar e tudo a vibrar na areia. A gente não sabia o que era um treino. Normalmente ganhava sempre a França. Na altura era um bocadinho de jogo sujo, para ser simpático. Há 30 anos, a geração de ouro do surf partiu de Portugal até Lacanau, França, para disputar o Campeonato Mundial de Surf da ISA, a Associação Internacional de Surf, mãe das federações do surf. O mesmo campeonato onde esteve este ano, em setembro, a seleção nacional e que hoje dá acesso aos Jogos Olímpicos. Mas há 30 anos, tudo era novo. A equipa, formada por rapazes e raparigas, na altura com 20 e poucos anos, saiu daqui sedenta por aventura, diversão e por competir com os grandes lá de fora. João Alexandre da Pim, que há um ano deixou este campeonato da vida, Rodrigo Herédia, Pirujinho, Bubas, Teresa Abraços e Patrícia Lopes, grandes nomes do surf nacional, partiram daqui em condições que hoje seriam impensáveis. Hoje, os atletas vão de avião quase a todo lado, com tudo pago. Uma viagem bem diferente daquela em que embarcamos no tempo. Uma viagem até 1992, com destino a Lacanau, que até começa de avião para Teresa Abraços. Eu estava a trabalhar já na TAP, pronto, tinha a facilidade das viagens nas férias. E o que é que eu fiz? Eu fui sozinha de avião lá ter. E então só havia 2 voos por semana para Bordeaux. Um à segunda e outro à sexta. Ora, nós tínhamos que estar lá na quinta. E então eu pensei, ok, vou ter que ir segunda. De maneira que eu fui daqui com uma mochila às costas e uma prancha de surf. E era estranhíssimo, né? Para uma rapariga, não é? O resto da seleção ia em 2 carrinhas daqui. 3 Renault Traffic, se não me engano. Era, não era? A marca das carrinhas não me lembro, mas era aquelas carrinhas de 9 lugares. Eu lembro-me porque havia umas fotografias de nós em cima das carrinhas com as bandeiras. Eram sim, Pirujinho. Eram 3 Renaults de 9 lugares cheias que saíram daqui mais tarde com a equipa masculina, o resto da equipa feminina, a equipa de júniores, bodyboard, longboard e kneeboard, a equipa técnica, a organização, staff, o Igor e a imprensa de João Valente. Houve uma noite horrorosa, cara. As estradas antigas em 2 carrinhas até Lacanau, que nunca mais chegávamos a dormir mal. O avião da TAP atrasou e perdi a última caminhoneta para Lacanau, portanto eu não tinha onde dormir. Eu pensei, ok, vou dormir aqui no aeroporto. Fiquei sentada numa cadeira e quando finalmente consegui adormecer, fui acordada pela senhora da limpeza. Chegamos à meia da noite, a chover torrencialmente quando chegamos a Lacanau e era de madrugada. Tivemos que inventar de dormir ali na carrinha. Terça lá fui para o centro da cidade apanhar a caminhoneta para Lacanau e cheguei a Lacanau e fui procurar a organização do campeonato para dormir nas instalações destinadas à seleção portuguesa. Lacanau Surf Club, uma coisa assim, né? Cá estão lá, tinham instalações porreiras. Tinham uns apartamentos ótimos. O apartamento era ótimo. Comparados com muitos sítios onde tivemos, eram ótimos. Só que eu não sabia, eles não estavam prontos ainda. Portanto, eu vejo-me outra vez ter onde dormir. Pronto, então eu lá fui à escola de surf, que na altura lá já havia escolas de surf, para mim era uma novidade, que era o clube, e expliquei a minha situação e um dos professores foi muito querido e disse que eu podia ficar lá no quintal da casa dos pais, e então eu fiquei lá a dormir até a seleção portuguesa chegar. Arrancámos juntos, mas ficámos lá todos, as carrinhas todas separadas, cada um só a uma hora diferente. De voltas trocadas, lá chegam todos a Lacanau, aos apartamentos destinados às seleções. Era a primeira vez que os surfistas portugueses iam participar de forma oficial e organizada no Mundial de Seleções, o Campeonato Mundial de Surf da ISA, Mundial de Amadores. Alguns surfistas já participavam a título individual em provas mundiais da então ASP, a Associação Profissional de Surf, hoje Liga Mundial de Surf, a WSL. Também já tínhamos ido a uns campeonatos europeus e até andámos por mundiais da ISA. Mas, como explica João Valente, diretor da única revista de surf da altura, a mítica e já extinta Surf Portugal, era tudo ao acaso. Pouquíssimas equipas organizadas e mesmo as organizadas é tudo um bocado aos pontapés e tal.
E houve participações, assim, tipo, houve um campeonato em França, por acaso estavam lá uns quantos, campeonato não sei o quê, vocês não querem fazer uma equipa portuguesa? E pronto, ali juntavam-se tudo, pumba. Isto quando ia alguém, porque houve vezes em que nem foi possível participar sequer, ou por falta de condições gerais, como no Amador, em França, em 79, que não chegou a acontecer porque o Mar não quis colaborar e o evento foi cancelado, ou quase sempre por falta de condições particulares. Em 88, o Mundial Amador foi no Porto Rico, e para Porto Rico era impensável porque não havia fundos, não havia organização para nada. Em 90 foi no Japão, também a mesma coisa, quem é que tinha lá dinheiro para ir para o Japão, não sei o quê, não houve participação portuguesa. 92, os Mundiais Amadores foram em Lacanau, em França, e aí sim. Aí sim, havia condições para levar uma equipa completa, de forma oficial, a um Mundial de Surf. E desta vez, com tudo no papel. E a primeira participação organizada com uma convocatória, com técnicos de uma seleção portuguesa feita no âmbito de uma federação já formada, que parece isto tudo uma coisa muito organizada, mas não era nada, era tudo à toa, só que havia de fato um papel reconhecido pelo IPDJ na altura, já nem era IPDJ, era outro instituto qualquer do desporto, pronto, que havia uma federação. A Federação Portuguesa de Surf tinha sido constituída pouco antes, em 1989. Um dos fundadores foi Rui Félix, o técnico assistente que embarcou também nesta viagem. Antes nem havia federação, eram os clubes, e então a partir daí as coisas foram os inícios de começar a ser organizado. Era um bocado desorganizado, não, comparado com os dias de hoje, era completamente desorganizado, mas digamos, foi o início da constituição de seleções, os primeiros apoios que houve para ir. E era preciso ir com uma equipa que pudesse dar luta aos adversários. Fez-se uma convocação dos melhores surfistas portugueses, sem nenhum critério, era uma escolha objetiva por parte do selecionador. O selecionador era Vinícius Pereira. Rui Félix, o seu assistente e braço direito, explica-nos como se escolhia os atletas numa altura em que não havia rankings, estágios, nem provas de qualificação como há hoje, onde se decide os lugares de forma quase matemática. Não havia propriamente um ranking, mas percebia-se quem eram os melhores atletas na altura. E nesse aspecto também éramos muito menos, era relativamente fácil escolher e não havia grande contestação na escolha dos atletas, porque eram aqueles, quer dizer, posso lhe dizer que em 88, um campeonato que foi feito aqui em Aveiro, aquilo alugou-se uma caminhonete e uma caminhonete trouxe quase toda a comunidade de surfistas. Portanto, não eram assim tantos. Até podiam não ser tantos e caber numa caminhoneta, mas tinham que levar muita areia para Lacanau. E por isso ficou decidido que iria João Alexandre da Pin, a maior referência do surf nacional, já na altura, e que no ano anterior se tinha sagrado vice-campeão europeu, tinha vivido na Austrália, onde esteve há algum tempo a competir profissionalmente, e por cá, em 1986, tinha vencido todos os 4 campeonatos internacionais que decorreram em Portugal. Rodrigo Herédia, já a destacar-se nas provas da ASP e nas competições nacionais, veio a ser campeão nacional várias vezes. Bruno Charneca, Bubas, na altura primeiro campeão do ainda recentemente formado circuito nacional e já a destacar-se nas provas internacionais. Aliás, poucos anos depois, ainda venceu um jovem Kelly Slater. José Couto, Pirujinho, que até aqui competia e já com grande destaque nos júniores da ASP, agora ia competir no Open. Do lado feminino, era ainda mais fácil escolher. Verdade seja dita, na parte feminina eles não tinham muita escolha, não é? Então eu e a Teresa é que surfávamos e pronto, tinha até também, mas nós éramos as duas que nos destacávamos, não é? Era a luta grande era entre mim e a Patrícia, portanto éramos sempre as eternas campeãs nacionais, ou era uma ou era outra. Ora, cada equipa tinha que levar 2 senhoras no surf feminino, Portanto, as escolhidas foram Teresa Abraços e Patrícia Lopes, as raras e melhores surfistas da época. O que eu posso dizer é que na altura quem foi, não tenho dúvida que eram os melhorzinhos que aqui estavam. De fato foi assim um momento especial porque estávamos com uma representação nacional forte, já havia uma qualidade, foi no ano do primeiro circuito nacional, portanto já se sentia o surf a ficar de fato estruturado, já sentiam investimentos grandes, foi o ano em que também no fim de 92 estrearam, foi um momento chave da história do surf em Portugal, dos canais de televisão privados.
logo à partida a SIC com o Portugal Radical, não teve nada a ver com esse campeonato, mas fazia tudo parte do momento. Era um momento geral. Um momento alto para o surf e para a equipa. Para Rodrigo Herédia, ser escolhido era um orgulho. Sermos escolhidos para isso dava-nos algum orgulho, não é? Enchia-nos o ego também e era bom ir representar a seleção. Patrícia Lopes e Teresa Abraços concordam. Era uma honra para nós, não é? Porque significava que nós éramos os melhores do nosso país e era uma honra estarmos a representar o nosso país. Um orgulho muito grande de representar Portugal, porque isso não existia muito no surf. Defender as cores nacionais tinha um peso muito maior, porque era uma altura que era impensável para um surfista qualquer, por se dar bem num campeonato desses, atrair a atenção de patrocinadores internacionais. O peso de estar ali a defender Portugal era muito mais forte porque não havia sequer a possibilidade de qualquer lucro individual. Nós participávamos e ganhávamos meia dúzia de tostões quando passávamos 2 ou 3 hits. Não tinha nada a ver com dinheiro, era ser a melhor a ganhar as outras, dos outros países. Por isso, os campeonatos internacionais eram também uma forma de verem outro nível de surf e de se medirem com os de fora, sobretudo para as meninas. Não tinha hipótese de me comparar, portanto eu não percebia qual era o meu nível. O surf feminino cá ainda era muito novo, não é? Muito recente. Portanto, quando comecei a surfar, eu tive 2 anos até ver a primeira rapariga a surfar. Foi a Patrícia. Começámos mais ou menos na mesma altura, talvez. Só que eu não tinha referências, não é? Eu via os rapazes e há sempre aquela tendência de pensar eles conseguem porque são rapazes. Portanto, ir lá fora e ver outras que surfavam melhores que eu, isso era fantástico, não é? Era sempre muito giro. Não só pelo convívio, como o nível de surf era muito alto e puxava muito por nós. Então, se desse, iam a todas. Eu acho que era uma fase tão inicial do surf que eu acho que nós íamos a todos os campeonatos que existiam. Eu e o Bubas fomos a um campeonato em Tapia de Casariego, que era num sítio em Espanha. Ninguém sabia onde é que aquilo existia no mapa, que hoje em dia demora-se 6 horas, nós demorámos 16 para lá chegar. Um campeonato que era um campeonato espanhol. Podia ser no fim do mundo, mas cada participação internacional dava um certo estatuto aos surfistas. Naquela altura, tudo que fosse competição internacional era um estatuto muito elevado, porque era tudo muito dentro de casa e era no princípio, não podemos esquecer que o circuito europeu, portanto que depois ficou conhecido como EPSA, da European Professional Surfing Association, que era um ramo da ASP, começou em 89, 90 e que o circuito profissional da ASP veio para Portugal em 89, houve uma segunda etapa em 90 e em 91 já acabou, portanto era uma coisa muito incerta e a ASP, nomeadamente, era um nível estratosférico, porque eram as grandes estrelas. Um nível muito mais difícil de aceder e de vencer e mais aliciante, porque ainda hoje é a ASP, que hoje é a Liga, quem define o campeão do mundo de surf. Mas também por isso mesmo, o Mundial de Amadores da ISA, nesta altura, tinha muito mais importância. Era a porta, ao fim e ao cabo, de reconhecimento para ir depois para a ASP e ficava muita gente à espera do que tinha visto aquele atleta e nós vemos o Peterson Rosas e estes todos, se não foram campeões, foram vice-campeões mundiais júniores ou Open. O Andy Irons no Brasil, o Bruce Irons, todos eles estavam lá. Eram amadores na altura. A diferença é que agora a modalidade passou a ser olímpica, ou fazem apuramentos através dos ISA, destes campeonatos, para acesso aos Jogos Olímpicos, o lado amador, e na altura não havia Jogos Olímpicos, não havia nada, portanto aquilo era a decisão do título campeão do mundo amador. Estamos em Lacanau, em 1992, com a equipa da primeira seleção oficial de surf, agora já instalada nos apartamentos destinados aos atletas, onde todos descansam. Pumba, fui meter na minha cama, um quarto tranquilo, estava eu e mais não sei quem, uma maravilha, cada um na sua cama e tal. Eu estou já a querer adormecer, começa a bater a porta, bum, 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 bum. Insistiram. Finalmente alguém abriu a porta e que é dizer, vocês têm que mudar de quarto, porque chegaram novas seleções e isto teve que ser rearranjado, não sei o quê. Então eu estava no meu quarto tranquilo na minha cama, tive que ir para o quarto onde já estava o Pirujinho, o Dapim, mais não sei quem e o Igor. Mas quem é o Igor? Era o cão do Dapim, lembram-se? Lembro-se, senhor. Pois foi. O meu quarto era eu, o Dapim, o João Valente e o Gonçalo Faria. E o Dapim comprou o pastor alemão. Que era o pastor alemão
bebê que o Dapim teve a brilhante ideia de levar para Lacanoa. E o Dapim tomava as proteínas. E o cão um dia ficou sozinho e comeu as proteínas todas, os pós todos. E o cão foi lá, rasgou aquilo tudo e puxa a comer. Ficou tão mal. Depois borrava-se todo. E depois o Dapim varria tudo pela janela com água e ia tudo parar em cima dos fatos dos americanos que estavam no andar de baixo. Os do time lá de baixo, tudo a gritar, seus porcos. O Dapim só se ria, nós todos a rirmos, é só o Dapim. Então, olha, ele só se ria. Muito barulho, muito bom. Um ótimo exemplo. Era uma confusão, graças a Deus que nós tínhamos um quarto à parte, não é? Era um quarto só de miúdas. Pronto, e no nosso quarto era sempre tudo tranquilo, mas no quarto deles era sempre uma grande confusão. Então, fechamos esta porta e seguimos para o campeonato. O que acontece em Lacano, fica em Lacano. Primeiro dia do campeonato. O evento começa com uma cerimónia nas ruas com as seleções de 28 países. Esperavam-se mais. Nuno Joné, o cofundador da Federação Portuguesa de Surf, traduzia os discursos em 4 línguas. Um momento alegre e colorido. No fundo é como nos Jogos Olímpicos, há uma cerimónia de abertura, mas menos formal, claro, onde desfilam os países todos, não é? Então lá vamos com a bandeirinha de Portugal e vai a seleção e aquilo tudo. E era giríssimo, vinham publicar assim à rua e batiam palmas, estavam ali a ver o desfile, era uma coisa muito colorida, tudo muito giro. E de repente começa a ouvir o público a gritar assim, Xalana, Xalana, quando nós passamos. O Xalana jogou no Bordeaux e então ele era bastante apreciado e eles quando viram Portugal, se calhar agora era Cristiano Ronaldo, mas na época era Xalana, eu achei o máximo. O campeonato está prestes a começar. A equipa prepara-se. Ou não? Nós íamos para os campeonatos e se houvesse uma festa na sexta-feira ou no sábado, estávamos lá todos. E saíamos de lá com um hito meia hora depois. E como diz Bubas, surfar era outra coisa. Eu já para as festas, para estar com os amigos, para conhecer sítios e nunca pensei no surf como um treino, né? E nós aqui pensou no surf como um treino. Era base da nossa vida e era o que nós queríamos fazer. Nós nunca aquecíamos, nós nunca treinávamos nada de flexibilidades e para prevenir lesões e coisa, nada. Aquilo era chegar à praia e ir a correr para a água, vestir o fato a correr, entrar na água. Se eu pusesse ali a aquecer, acho que ia ser gozada naquela época. Acho que é isto. Correr e remar e que era tudo anti o que nós estávamos habituados. Aliás, Zé Manuel pôs-nos num campeonato em Aveiro, 87, 88. Bem, primeiro, antes do campeonato, põe-nos a correr na praia. Bem, nós, pronto, lá corremos, depois fazíamos umas provas, íamos entrar ali a remar, fazer isto tudo e sair, não sei onde, e sai, faz a correr e nós lá fazíamos aquilo tudo. E nos dias seguintes, nenhum de nós se mexia, não é? Estávamos todos doridos nas pernas e... olha, vou dizer assim, e eu, nessa altura, fazia polo aquático à séria, era da seleção, tinha uma preparação física gigantesca, eu não conseguia andar na areia. E estou com o Antunes, pessoal, correr. Eu disse, Zé Manel, não consigo. Eu não consigo andar na areia, isto dói-me horrores. Quer dizer, nunca corri na vida, eu nunca fiz. Se quiseres que eu vá remar, eu vou até onde tu quiseres. Não me faças correr, isto não faz parte de mim. Portanto, isto é para tu veres assim. A gente não sabia o que era um treino. Essa palavra não existia, vou surfar, no final. Mas neste Mundial até ia um treinador, o Vinícius Pereira. O Vinícius ia porque era preciso sempre haver um selecionador, treinador, não é? Que era que depois, se houvesse em caso de dúvidas nos hits, tinha que ir lá alguém, ia muito mais... Parte processual mais do que treino, não é? Exatamente, porque nunca nos disse faz isto ou faz aquilo, porque nem tinha nível nem experiência para isso. O primeiro curso de treinadores que foi feito cá em Portugal já foi depois desse Mundial, ou seja, de antes éramos um bocadinho autodidatas, muitas asneiras se fizeram, de certeza, mas também era assim que se aprendia na altura, não havia outra coisa, às vezes olhávamos para as outras equipas, ia-se trocando assim algumas impressões e saber como é que as coisas funcionavam. Funcionava com a ajuda de todos. Treinador e equipa ajudavam quem estivesse na água para saber como pontuar. Tudo manualmente, por sinais. Antes trabalhava com os amigos nos campeonatos, prancha com o bico para cima estás em primeiro, prancha coisa para baixo. E era o resto da equipa, não é? Sim, mas era o apoio da equipa, com as bandeiras, tudo. Mas o problema é quando era a equipa, cada um dizia vai para ali, o outro vai para ali, o outro
Aquilo era só braços para todos os lados e eu já não percebia para que lado é que vinha derramar, onde é que era o pico. E portanto eles cá fora geralmente ouviam se estava em primeiro ou segundo e sinalizavam, mas não se sabia quanto é que precisava, ou seja, quão segundo eu estou. Se estou num segundo muito tremelicas ou se estou à vontade. Tínhamos essa noção por julgamento próprio, que muitas vezes saía completamente ao lado, não é? A gente dizia, pá, estás em primeiríssimo e depois saías em quarto. Agora já não é preciso adivinhar nem fazer sinais com a prancha. A empresa brasileira Bits & Bytes tinha trazido o placar eletrónico, já usado nos campeonatos da ASP, mas até aqui nunca visto em Portugal, nem nos mundiais amadores. Havia essa informação e nós conseguíamos saber os resultados através de televisão, embora os resultados e as notas saíam com um atraso muito grande. Pois aquilo ainda eram quase spectrums para digitar os números, não é? Aquilo era... Eu lembro-me que na final eu até estava com o João Valente e nós fazíamos apostas aqui porque não conseguíamos ter bem a certeza porque os resultados apareciam, mas demoravam ainda um bocadinho. Os scores demoravam tanto tempo a entrar que muitas vezes durante o hit só davam a primeira nota do hit e o resto tudo era uma incógnita. Pelo menos já era, em vez de estar o tabulador ao fim a fazer as somas, aquilo devia fazer, não é? O Excel ia fazendo as coisas, mas pronto. Até a própria Excel ainda tinha uns erros. Podia ser imperfeito, mas Rodrigo Herédia até vê uma vantagem, porque se ainda hoje há discordância com notas... O Bits & Bytes, na verdade, é uma forma de pôr alguma pressão nos júris de que a nota que lança está ali, está lançada e agora não volta atrás, no fim do hit. Pronto, isso foi o início de uma profissionalização do surf em todos os seus aspectos. E com essa profissionalização surgem novas regras, porque é a primeira vez que a Associação Profissional de Surf, a ASP, participa na organização deste campeonato. A equipa tem uma reunião para conhecer o novo regulamento. Havia novas formas de pontuar mais, como apanhar a onda lá mais longe, por exemplo, mostrava empenho. E há outra novidade radical, o sistema de repescagens. Pela primeira vez, quem perdesse nas rondas principais tinha agora uma segunda vida pelas rondas paralelas, competindo com os outros perdedores até voltar ao evento principal. Um caminho, por um lado, mais fácil, mas também mais longo. Está na hora de ir a jogo, mas e agora? Temos tudo? O que nos espera no Mundial? O Mundial Amador, eu lembro nessa tal reunião onde estavam todos eles a dizer, olha, se vocês ficarem em tal lugar, acontece isto e não sei o quê, e o Bubas perguntou, e se a gente ganhar? E eu lembro do João Antunes virar-se para eles, deves ganhar, deves. Porque era impensável. Impensável, porque comparado com alguns países ainda estávamos muito atrás. É uma altura praticamente que o surf está a nascer em Portugal. Tem 2 gerações de surf. Eu e o Bubas, quando começámos, e o Zé um bocadinho mais tarde, mas também não é assim tão mais novo do que nós, as nossas referências eram praticamente nulas. Portanto, começámos por nós próprios, com material que era o que existia, não era o mais adequado, era o que existia. Posso dizer que o meu primeiro fato de surf, eu tinha 11 anos e era de uma pessoa que tinha 1,80m e tal, que era a altura que eu tenho atualmente, e portanto eu tive que pedir à costureira lá de casa para fazer umas bainhas nas mangas, nas pernas, fazer tipo umas pregas nas pernas e nos braços para aquilo não encher tipo balão, e no pescoço, que era para não entrar assim tanta água, e digo-te, e aguentava horas e horas e horas, todo assado. A partir de 89 começou a notar-se uma grande mudança no surf, porque foi quando começaram a aparecer as primeiras surf shops, começaram a haver alguns representantes de marcas, Quicksilver, Spawn. Mas quando isso começou, nós já tínhamos alguns anos, já vinhamos antes, e de antes não havia nada, quer dizer, a gente queria pranchas, comprávamos aos bifes, ou quando uma pessoa ia ao estrangeiro lá já o fato, ou não sei o quê. É uma altura em que estamos a descobrir tudo. É as primeiras viagens, é os primeiros destinos, é os primeiros campeonatos, é a primeira vez que participamos com 40 equipas mundiais, com as seleções todas, que até à data só tínhamos participado em provas europeias com 8 ou 9 países, né? A Europa na altura até éramos 7 ou 8. Nessa altura nem Espanha participava. Os melhores surfistas eram todos bascos que recusavam-se a pôr algum equipamento ao representar a Espanha. E mesmo havendo mais dinheiro a entrar, e estando o surf a crescer, ainda se contavam tostões, lembra Piruginho. E muito pobrezinhos, nós tínhamos umas condições muito difíceis sempre. Era sempre a contar tostões, nunca havia dinheiro. Tanto que a seleção francesa, quando veio a Aveiro, recusou-se a ficar nos hotéis, nem eram hotéis, nas casas que a Federação Portuguesa lhes tinha arranjado.
Disseram, desculpem lá, nós vamos ficar aqui, nem pensem, nós não ficamos nesta espelunca, nem vamos jantar aí nesse sítio. Na pensão Tininha, que era onde nós ficávamos. Por isso tudo é difícil nós nos posicionarmos contra grandes potências. Austrália, Brasil e Estados Unidos, vão de ser sempre difíceis de vencer, porque tinham décadas de cultura de surf. Por isso, o objetivo da seleção aqui era ser o primeiro país europeu na classificação. Mas mesmo assim, havia um problema. A França e a Espanha, que eram os piores rivais, e a França a pior. A França sempre teve programas de incentivo ao desporto muito fortes e, portanto, a partir do momento em que houve uma federação, eles também se organizaram e eles estavam sempre em melhores condições do que nós. Era sempre aquele comparativo, nós aqui, olha os franceses, sempre ali. E até hoje é assim, até hoje os gajos estão que nem reis sempre e a gente sempre um bocado mais abaixo. A França era, sem dúvida, a grande potência europeia, não só como atletas, mas como organizadores, com as melhores provas do circuito mundial, com o maior número de provas. Normalmente ganhava sempre a França. Ganhavam, mas como recordam Bubas e Rui Félix, nem sempre pelo mérito. Como, por exemplo, num campeonato europeu em 1989. Foi nesse campeonato que os franceses fecharam o campeonato e foram para casa, que estavam a perder. Tenho uma ideia que teve um mar desgraçado. Tivemos que tentar terminar o campeonato para outra praia e foi uma confusão com os franceses. E os bascos na final a ganharem e a fazerem altas ondas. Chegou lá, na altura era o Jaquel, o organizador, que também foi o organizador do Mundial. Acabou com a prova. E tal, isto está muito vento. Fecharam o palco. Acabou o campeonato ali. Acaba assim, dividem-se os pontos e, claro, ganharam os franceses. Na altura... E pronto, a rivalidade era mesmo França-Portugal e era um bocadinho, na altura, era um bocadinho jogos para ser simpático. A prova começa. Na praia, a equipa vai dando apoio, mesmo na prova das meninas. Aqui não havia momentos Kit Kat. Quando era a parte que iam pôr as meninas na água, eles diziam, é o momento Kit Kat, faça uma pausa. Lembras-te desse anúncio? Isso é limpinho, ninguém vê as mulheres. Nada. Mas não aqui. No caso da seleção, as coisas eram diferentes. Éramos amigos todos. Além de competirmos cá, havia as nossas rivalidadezinhas, que sempre havia, mas em seleção éramos todos muito unidos e a coisa funcionava muito bem. Era giro, era muito bom. Sempre tivemos treinadores que nos uniam muito. Então nós estamos lá todos a berrar e a apoiar e tudo a vibrar na areia. Mas dentro d'água nem tudo corre bem. Herédia é o primeiro a cair nas repescagens. Tem agora um caminho mais longo pela frente. O pessoal era free surf e free surf surfava-se, não se entra para o mar com o mar todo mexido, entrava-se com ondas melhores, né? Mais perfeitas. Né? E realmente nós tínhamos bons atletas que surfavam as ondas perfeitas, mas quando as ondas não estavam assim, o pessoal não tinha experiência e era fácil de serem eliminados. E lá iam perdendo uma vida. Mas de repente as coisas começaram a mudar. No meio de uma semana de muita tempestade, muito mar torto, de mar pequeno, de mar coisa, houve um dia fora de série. Um dia em que o mar apareceu glass com 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, ondas lindas por dois lados, tubos e não sei o quê. E nesse dia, principalmente o Herédia, o Bubas e o Dapim destacaram-se muito. E o Dapim teve daquelas performances mesmo, que a gente dizer, porra, ninguém vai ganhar este gajo. E o Herédia também. Portugal foi dos melhores do dia, melhor que americanos e brasileiros e que muita gente. Ficou toda a gente assim, quem teve a oportunidade, os gajos estão quebrando, não sei o que e tal. Foi assim um grande momento, deu muito orgulho porque foi o melhor dia do campeonato e foi o dia que os portugueses todos se excederam, principalmente esses dois. O Herédia e o Dapim tiveram mesmo um nível fora de série, partiram a louça todo nos seus sítios e foi o momento que o pessoal olhou assim e falou, uau! Esse time português é bom. Só que não foi suficiente. A prova não correu assim muito bem. No dia seguinte, Rodrigo Herédia foi à procura de tubos e não encontrou. Dapim mostrou pouca determinação. Podia ter ido mais longe, mas não foi. A grande surpresa foi Pirujinho, mas teve azar. Nos últimos segundos, precisava de uma onda para ganhar aos 2 rivais franceses, mas a onda não veio. Bubas chegou aos quartos de final, deu tudo a todos, mas perdeu o ritmo e caiu nas repescagens, de onde já não saiu. E se para os rapazes era difícil, para as meninas ainda mais.
O forte de Patrícia Lopes eram as ondas grandes e de Teresa Abraços as pequenas. Mas houve de tudo. E mesmo sendo a prova feminina interrompida quando o mar estava maior, as duas tiveram que se fazer a tudo. Estiveram bem, mas não chegou. O surf, sabes que é muito sorte e de azar. No final, a seleção terminou em 9º lugar. Nada mal para uma primeira participação. Ficaram no top 10. Mas a França ficou 4.000 pontos à frente, em 6º lugar. A Austrália ganhou muitos pontos à frente. Para a equipa nacional, bons resultados eram bem-vindos, mas não eram tudo. A seleção ia, no fim de contas, era um bocado na base de, pronto, quer-se ter os resultados, mas era um bocado da diversão. Vamos todos, vamos para ali, o pessoal vai todo junto. Demorou muitos anos até Portugal superar essa posição, pelo menos nos mundiais da ISA. Não faz nem 10 anos que conseguiu subir. Aí foi 3 vezes vice-campeã, diga-se. Algumas vezes sem a presença dos adversários mais difíceis, diga-se também. Mas já esteve em 4º, em 1998. Rodrigo Herédia fazia parte dessa equipa e voltou a conquistar esse lugar. Agora, em setembro, Guilherme Fonseca e Teresa Bonvalot chegaram às finais. Guilherme perdeu por segundos loucos e Teresa Bonvalot não entrou por lesão. Mas hoje há tudo. Treinadores qualificados, mais dinheiro, mais aposta nos jovens. Então, como se explica que esta segunda geração de surfistas, sem meios, tenha levado tanto tempo a ser superada pelas gerações seguintes? É uma velha pergunta que nos fazem. Porquê é que nós tínhamos tão melhores resultados na altura do que se tem agora? Velha pergunta para a qual apresentaram muitas teorias, que ainda continua a haver falta de meios, falta de apoio, que continuamos aquém dos grandes ou que faltam talentos naturais. Mas uma coisa foi incontornável. Nós íamos fazer surf. Nós íamos fazer por prazer, por amor ao surf, pelo prazer que aquilo nos dava, pela alma, era o gozo que o surf nos dava. Eles hoje em dia vão treinar. Estou nessa também. É a minha visão também. Eu faço surf há precisamente 40 anos e a paixão é a mesma, adoro. Se calhar, agora até já pensei, ainda gosto mais porque se calhar não tenho muito mais tempo. Tenho que aproveitar. Dificilmente vai haver um grupo de miúdos como nós. Pronto, e bem, não há maneira de voltar atrás. Miúdos que aprenderam a surfar sem referências, sem material nem treino físico ou psicológico. Uma segunda geração de surfistas, a primeira a encarar o surf como desporto, como profissão e como forma de vida sustentável, que competia pela primeira vez contra países de todo o mundo, sendo impensável ganhar a pelo menos meia dúzia deles. Miúdos da geração de ouro do surf, que hoje, crescidos, nos levaram pela memória a esse Mundial de Amadores, em França, há 30 anos, como primeira seleção oficial de surf. Dapim, achas que a poluição em Carcavelos está a melhorar ou continua tudo na mesma?